Muito bem, a paz do Senhor a todos, né? Muito obrigado. Antes de tudo, quero agradecer a todos os irmãos que estão assistindo esses vídeos, os meus vídeos. Agradecer os que se inscreveram. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí embaixo, né? Deixa o seu like. Eu quero dizer que eu respeito todas as opiniões. Quero dizer que todas as críticas são bem-vindas, mas só tem uma coisa, né? Palavras que ferem a honra, né? Palavras que de baixo calão, palavras que ofendem a honra, eu vou excluir tudo, né? Eu vou excluir e denunciar, e você não vai poder mais opinar nos meus vídeos principalmente, né? Com certeza você será bloqueado. Mas aqui nós aqui queremos interagir, nós queremos aprender um com o outro. Eu não sou sabe tudo, né? Jesus é o conhecedor de todas as coisas, mas o pouco que eu entendo, o pouco que eu conheço, como a gente pastoreia, e eu creio, eu sou um pré-tribulacionista, né? Ah, que nome, né? Pós. Pós não sou, sou pré. Eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja até este ano. Daqui para frente, nós estamos na contagem regressiva, então Jesus vai arrebatar. Então, eu quero que dar uma resposta aqui de uma pergunta que uma irmã me fez, e eu já mandei para ela, mas achei importante postar isso aí. Ela me diz assim: pastor, eu de novo, ela ri, no milênio a gente tem possibilidade de morrer no milênio? O nome dela chama Marlene Francelino, né? Eu agradeço ela aí, que ela possa, né, usufruir muito do pouco conhecimento que eu tenho, aquilo que eu posso ajudá-lo. Faça suas perguntas, né? Aquilo que você quer perguntar, pergunte. Eu vou fazer os vídeos com as respostas, né? Vídeo respostas a perguntas. Então, eu respondi para ela dessa forma, né? Como eu disse para ela: Pai do Senhor, irmã, fique à vontade. Quem sou eu para impedir os sedentes de beber água viva, né? No milênio que será o governo de Cristo, ele não será governo de homem, e sim do próprio Deus. As pessoas vivem menos hoje nessa terra devido a cada vez que o pecado vai crescendo, e pelos pecados dos outros, nós cristãos, né, que não andamos pecando, acabamos até tendo nossos anos de vida reduzido, porque relaxamos e não oramos como devemos orar, né? Para impedir que o pecado cresça, como a Bíblia diz, né? Segunda Crônica 14, 7, 14 diz assim: se o meu povo que clama pelo meu nome, se chama pelo meu nome, se converter, humilhar e orar, eu ouvirei do céu. Então, a gente temos que entender que nós devemos orar. Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Então, nós, muitas das vezes, perecemos por causa disso, porque a Bíblia nos fala também que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É uma vergonha para nós cristãos, né? Embora a Bíblia, ela aprova isso, e nós temos que assumir e engolir, porque existe muito crente relaxado. Enquanto o crente está dormindo, né, o filho das trevas está trabalhando, está ganhando alma para o inferno, porque Satanás, ele é um trabalhador, e tanto. Ele trabalha muito mais do que muitos crentes aí que são preguiçosos, né? Porque a Bíblia diz que ele trabalha noite e dia, 24 horas, na verdade, para destruir almas. Então ele não dorme, como ele é espírito, ele não dorme, mas ele trabalha, né? Ele gosta de trabalhar. Pelo menos esse nome nós não damos ao diabo, porque ele é preguiçoso, não. Preguiça, tem muito crente aí que tem preguiça até de levantar do lugar para pegar uma água para beber. Mas, né, então essa oração nós precisávamos realmente fazer para que Deus pudesse impedir, né, muitas falcatruas de Satanás. Mas como Deus já conhece a natureza terrena, né, podemos ver que muitos dos nossos têm fraquejados e não vigiado, deixando o diabo enganar até mesmo algum de nós. Por isso que a Bíblia diz que Satanás tem poder a ponto de se transformar em anjo de luz, né? E ele também tem poder de o quê? Enganar, se possível, for os eleitos de Deus, né? Nós vemos isso escrito aí em Mateus 24, 24, que está escrito assim: porque surgirão falsos profetas, né? Falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eleitos, né, aqueles que foram já com o seu nome escrito no livro da vida, já estão desde a fundação do mundo. Está em Apocalipse.
em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz também: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? Então ele se transforma em anjo de luz e ele tapia muita gente, né? Tem muita gente dentro das igrejas camuflado, tem filhos de Satanás, né? Maçons, né? Que se mostra aí humilde para destruir almas. Esse é um outro tema que nós podemos abordar. Eu gostaria que você fizesse as suas perguntas, né? E eu vou fazer os vídeos respostas. Então você faz as suas perguntas, aquilo que eu souber eu vou responder, o que eu não souber eu vou me inteirar para que eu possa responder para você correto. Desde já, como disse, agradeço as suas perguntas, né? Agradeço os inscritos, agradeço a sua cooperação de estar aqui vendo esse vídeo para alimentar a sua vida espiritual nos últimos dias que estamos aqui. Por isso que a Bíblia diz, fortalecei-vos uns aos outros. Nós estamos aqui para fortalecer, né? Quero dizer que eu não estou aqui para criticar a crença de ninguém, estamos aqui para falar de Bíblia, né? Aquilo que é bíblico nós vamos falar, né? Respeito todos, mas desde já eu peço respeito também, as críticas serão bem-vindas e as de baixo calão e contra a honra serão excluídas e denunciadas aqui. Então, Deus não fez o homem para morrer, né? Ele fez o homem para viver eternamente, né? E também não está vestido na terra, principalmente aqui, né? Seria totalmente do jeito que vem ao mundo. Ele fez o homem para viver eternamente com ele, pois esta foi a vitória que Deus nos concedeu para morar com ele eternamente. Depois que Satanás pecou contra Deus, né? Depois que Satanás pecou contra Deus, né? Deus fez o homem, né? Ele escolheu o homem e ele amou tanto o homem que ele deu poder ao homem, né? Poder ao homem sobre o poder do inimigo. Nós vemos lá em Lucas 16, em Lucas capítulo 10, capítulo 10, versículo 19, né? Em Lucas. Então, voltando aqui a dizer, então, mas o homem dando ouvido à mulher, né? Adão dando ouvido à mulher, né? A serpente enganou a mulher enganou Adão. Então acabou que Deus teve que reduzir o tempo de vida dessas pessoas, né? Por causa que o pecado entrou, criando assim a morte para pôr fim na vida de quem inspira aqui nessa terra. Muitos nos dias de hoje chega a um pouco mais de 100 anos, né? Chega um pouco mais de 100 anos. E porque Deus achou graça nessas pessoas, né? Nessas pessoas que chegam um pouco mais de 100 anos, Deus achou graça. Embora independente se seja católico, se seja ímpio, provavelmente tem muito católico que não faz as catástrofes que esses crentes fazem dos dias de hoje, né? Então, Deus achou graça nessas pessoas, então por isso elas vivem. Não são pessoas que se rebeliavam contra o pai, contra a mãe, né? A Bíblia diz que essas pessoas assim, elas teriam mais anos de vida, né? Mas, então como Deus achou graça nessas pessoas e não estava tão contaminada no pecado, como os dias de hoje estão. Então, como as de hoje estão, os seus anos serão reduzidos. A princípio, se lermos em Gênesis, vemos que as pessoas de antigamente viviam muito mais, né? Vivia muito mais nessa época as pessoas de antigamente. Vemos aí o exemplo. Adão morreu com 930 anos, né? Noé morreu com 950 anos, e por aí vai, né? Daí, conforme o pecado foi aumentando, foi diminuindo os tempos de vida das pessoas, até chegar no ano 120, né? Que seria no tempo de Moisés. Moisés morreu, né, com 120 anos. Daí o pecado foi crescendo e encontramos no Salmo 90, versículo 10, agora as pessoas são determinadas a viver 70 anos, né, que são a geração, são determinadas a viver 70 anos. Passou disso é enfardo, diz a palavra de Deus. O que passou disso, né, as pessoas que vivem 70 anos hoje aqui, passou de 70, eles estão vivendo, fazendo hora extras na terra, né, fazendo hora extras. Elas estão ganhando um prêmio a mais, né, elas estão ganhando mais uns diazinhos de vida, mas o recorde ela já bateu, 70 anos. Então, e esses 70 anos já é a geração do arrebatamento, né? Foi caindo, chegou a geração do arrebatamento, que é a nossa geração hoje aqui, né?
hoje chamamos de geração da figueira. Nós hoje chamamos de geração da figueira. Agora eu vou dizer uma coisa, né, para você. Você pergunta se nós vamos morrer, né? Ou seja, se haverá morte no milênio, né? Então aqui eu quero responder. Eu, na verdade, no milênio, eu não vou morrer, porque eu não vou estar aqui. Eu vou estar do lado de Cristo governando. Então, como eu vou ter um corpo de glória, Jesus venceu a morte justamente para a gente nunca morrer. Então, eu não vou estar aqui, né? Não vou estar aqui nessa carne para morrer. Então, eu creio que não passarei por isso. Vou ser transformado em corpo de glória. No milênio, o que vai mudar é só que as pessoas viverão muito mais, né? Podem até chegarem aos 1000 anos. Podem até chegar aos 1000 anos de idade ou mais, porque a morte nos dias de hoje, ela só age mais cedo devido ao pecado, devido aos seus pecados. Quanto mais as pessoas vão pecando, mais o tempo vai se reduzindo. Chegou no tempo máximo aí, que a morte, a pessoa que tem a máxima de vida, como a Bíblia diz, 70 anos. Então, o pecado das pessoas no milênio, não vai haver morte, porque também não vai haver pecado, né? Não haverá pecado. Agora, eu quero dizer o seguinte, não haverá pecado para a pessoa, não haverá morte, deixa eu corrigir aqui, não haverá morte para os que já estão com Cristo. Agora, os que vão ser governados por Cristo, sim, haverá morte, né? As pessoas que vão estar governadas por Cristo, haverá morte. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que, porém, essa morte que vai vir para essas pessoas do governo de Cristo, elas vão ser mais demoradas, né? Uma coisa bem assim, bem assim complexa de se entender, irmão. Porque não haverá pecado e nem diabo para fazer as pessoas pecarem. Vocês entenderam? Se você lê o livro de Zacarias, né, que é um livro pequeno, lá você verá o reinado de Cristo, que diz que os anciãos, né, que os velhinhos de bengalas, né, seus arrimos, estará ainda nas praças brincando com seus netos, né? Agora imagine você já parou para pensar uma pessoa de 900 anos brincando e curtindo praça com seus netos e bisnetos e tataranetos, né? E por aí vai. Você já parou para pensar? Uma pessoa aí de 900 anos, 950 anos, tá lá, sei lá, a palavra tataraneto, eu nem sei como é que ela vai chamar, né? Porque eu acho que nós não tem prescrição assim tanto. E por aí vai, né? É coisa de outro mundo mesmo, né? Você não acha? É coisa de outro mundo. Só que as pessoas que morrerem no reinado de Cristo, eu acredito e falo para você que todas serão salvas, sem exceção de ninguém, né, do reinado de Cristo, ou seja, do reinado de Cristo, daquelas que nascerem no reinado de Cristo. Nascerem no reinado de Cristo. As que nascerem. É um outro tema bem mais confundível aí, porque você vai querer perguntar aí, né? E essas pessoas que nasceram vão nascer de quem, né? Pois é. Aí é outro vídeo resposta. É o que eu entendo. Talvez eu esteja errado, né? Eu também quero aprender, porque a internet ela nos traz muita coisa boa e muitas coisas duvidosas. Então, sem exceção de ninguém, né? Porque o que manda o povo para o inferno na nossa geração é o pecado, né? No reinado de Cristo não haverá isso. Quer dizer que pecado não haverá, certo? Não haverá pecado para a pessoa pagar pelos seus atos, né? Então, voltando a dizer, no reinado de Cristo, aqui, as pessoas que estão sendo governadas por Cristo, sim, morrerão. Só que, porém, eles viverão muito mais tempo de vida. Eles vão viver... Acho que eu acredito que... Eu acho bem difícil ter pessoas para viver menos de 900 anos, né? Menos de 950 anos.
menos de 1000. Porque, na verdade, se Adão ele morreu com 930 anos, né? Me parece que 500 anos, mais ou menos, ele ficou no Jardim do Éden, né? Se eu não me engano. E o restante viveu do pecado, que foi depois do pecado. Então, esses 430 anos que ele viveu do pecado, o pecado não estava tão lastrado, né? Então, por isso que ele tinha mais e mais oportunidade de viver. E como foi, né, degradando, crescendo, né? Crescente o pecado, foi diminuindo as idades. Então, eu acredito que no reinado de Cristo, eu acredito que as pessoas não vai, acredito que elas não cheguem menos, com menos vida, menos de 950 anos, mais ou menos, assim, pode chegar até 1000 ou mais, porque, claro que, obviamente, quando acabar o reinado de Cristo, você imagina uma pessoa com 900 anos, 950 anos, com 999 anos, 1000 anos completa o milênio de Cristo, acabou o reinado de Cristo. Deus não vai matar elas todas, elas vão continuar vivendo. Eu acredito que algumas delas vão viver um pouco mais, 1000 anos, 1001 ano, né? Ou 1001 mês, 1000 e não sei quanto tempo que Satanás vai enganar as nações, vai levar para enganar as nações. Também os dias também não serão abreviados, serão mais longos. Então eu acredito que até Satanás enganar todas as nações, fazer as pessoas compreender o pecado de novo, aí vai levar mais outro tempo, né? Para que eles possam, para que o diabo possa perverter, incitar o ódio às pessoas, a alguns dessas pessoas, a lançar a semente do pecado, quando ele assim que ele for solto, aí contra o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo de Nazaré, contra nós, que nós estaremos na Nova Jerusalém. Então, o que eu quero dizer para você neste momento aí, né, é a mínima coisa que eu posso te dizer por enquanto, mas vai haver morte no milênio? Vai. Eu acredito que vai. Eu acredito que vai. E se não houver, vai ser melhor. Porque se as pessoas vão envelhecer, é porque elas vão chegar à beira da morte, que a morte ainda ela não foi lançada, ela não foi banida da terra, né? Ela ainda vai imperar, mas só que agora de uma maneira mais lenta. Agora, que vai haver morte, vai. Agora, a morte, as pessoas devem morrer aí com 600, 700, 800, 900 anos, sei lá, 900, 1000, mas vai haver. Acredito que vai. Mas também não sou contra os que acharem que não vai haver morte, não, porque o reinado de Cristo vai ser o melhor governo que esta terra já teve. Então, a paz do Senhor. Por enquanto, eu vou deixar isso aqui. Deixa o seu like aí, inscreva-se no canal e mande a sua pergunta, que eu vou fazer o vídeo resposta para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fica com Deus e a paz do Senhor a todos. E aos ouvintes, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma boa manhã de salvação. Que Deus abençoe.